o chamado Sermão Eclesiástico. Tem esse nome porque São Mateus menciona na boca de Jesus a palavra igreja apenas 2 vezes. A primeira no capítulo 16, quando ele diz: sobre esta pedra construirei a minha igreja. E a segunda, aqui no capítulo 18, que é quando Jesus, falando sobre a correção fraterna, nos recomenda no caso de um irmão não se converter nem diante de 2 ou 3 testemunhas, levar o assunto à igreja. Ora, é muito interessante que o Senhor comece a falar sobre a igreja colocando no centro uma criança. Nós ouvimos muitas vezes se falar sobre a eclesiologia, as imagens da igreja. Então, a igreja como rede de pesca, a igreja como esposa de Cristo, a igreja como corpo místico de Cristo, todas as imagens bíblicas e tantas outras. Mas a igreja criança, a gente não escuta falar. E Jesus, por assim dizer, coloca a criança no centro, como que insinuando uma eclesiologia da criança. Ou seja, todos os discípulos precisam se converter e se tornar como crianças. Como crianças na inocência, perdendo a malícia que o pecado introduziu em nós e que nos faz ser, por vezes, astutos, com uma vivacidade diabólica, com uma malandragem supina, que nada tem a ver com a simplicidade de Cristo, com a verdade e a franqueza da fé. Temos que nos convertermos e nos tornarmos crianças para sermos ensináveis. Nós nunca sabemos nada, porque a palavra que vem da boca de Deus sempre é fresca, sempre é pronunciada neste momento chamado agora. E, portanto, eu preciso me deixar guiar pelo meu Pai Celestial, recebendo a sua revelação no fundo da minha alma, sendo iluminado pelo seu Espírito. Eu preciso me tornar como criança também na simplicidade do meu ser. Ou seja, sendo como um menino pequeno, que se sabe pequeno, que se faz pequeno, que ama o que é pequeno, que não enxerga senão as coisas grandes através das pequenas, da pequena estrada, da pequena via, que é aquela na qual todos nós fomos colocados. Há tantas pessoas que, movidas pela vaidade, se tornam mega, se tornam sempre enfatuadas no seu ego, estão sempre por todos os lados se projetando e se considerando grandes e sempre se tratando com uma superioridade indevida. Nós precisamos ser crianças. Não desprezeis nenhum desses pequeninos,
Pois eu vos digo que os seus anjos no céu vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Jesus aqui estabelece uma espécie de tríptico: a criança, o anjo e o Senhor. Só uma criança pode ser dócil ao anjo. Só uma criança pode ser conduzida pela inspiração. Pode ser conduzida pelo sopro de Deus, que vem pela iluminação do seu anjo. A eclesiologia da criança é a eclesiologia angélica, de alguém cuja alma vai cada vez mais sendo purificada de toda a audição exterior para começar a perceber uma audição íntima, interior, sobrenatural. Uma audição que nos remete ao Pai que está nos céus. O que o Senhor quer é uma igreja composta de almas simples e inocentes, que são capazes de amar e sofrer sem quererem alguma projeção, que se entregam, que têm como único ofício amá-lo, querê-lo sobre todas as coisas. E quando nós nos tornamos assim, então o Senhor se importa conosco. A parábola da ovelha perdida em São Mateus tem um sentido diferente que em São Lucas. Em São Lucas, a ovelha perdida é um pecador que se desencaminhou. Em São Mateus, a ovelha perdida são os pequeninos, que o pai vigia com um olhar premuroso, cuidadoso. São os pequeninos de Deus, aqueles que nós somos chamados a ser. Num mundo em que há tanta sagacidade, uma sagacidade diabólica, uma malícia satânica, em que há tanta manobra, há tanta manipulação, há tanta estratégia de poder, nós somos chamados a ser as crianças do Senhor, que com simplicidade são cuidadas pelo Senhor, que se esquecem de si mesmas, que estão continuamente nos olhos, na mira do Senhor, e que por isso não se preocupam com mais nada, porque entenderam que Deus é seu Pai. Que todos nós recebamos de Jesus esse espírito de adoção filial. E então, queridos irmãos, nós nunca seremos deixados de lado, pois estaremos não só respaldados, mas resguardados pelo cuidado amoroso de Deus, que não quer que os seus pequeninos se percam.